Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para um papo super especial, agora apenas 11 dias das nossas eleições. E se tem uma coisa que a gente pode prever aqui com a grande margem de acerto, é a de que a partir do dia 2 de outubro, uma parcela muito importante da sociedade brasileira começa a experimentar um processo de cura. Cura dessa enfermidade que atingiu a muitas pessoas, que fez com que essas pessoas tivessem uma mudança de comportamento na sua educação, no trato com as pessoas, no respeito ao próximo e mais do que isso, uma enfermidade na sua alma, pessoas que ficaram brutalizadas, ficaram insensíveis e começaram a reproduzir discursos absolutamente anticivilizatórios. E eu falo isso sem querer atingir nenhuma pessoa especificamente. É aquilo que nós estamos vendo, pessoas se comportarem de uma maneira super agressiva, pessoas que nunca tinham se comportado assim antes de a gente ter a vinda de Bolsonaro e de muitas coisas que vieram com ele à frente do nosso país. Infelizmente, essa estrutura, ela alimenta uma grande alienação de uma parcela da sociedade brasileira que acaba não enxergando os problemas concretos do dia a dia. Na medida que as mentiras que fundamentam o governo Bolsonaro, que pratica a teoria do medo, o pânico moral, o pânico vermelho, na medida que isso tudo for revelado, for sendo dissipado, as pessoas vão perceber que foram enganadas, que estavam refletindo sobre bases falsas, que nós estivemos nas mãos de vigaristas, de falsários, sobretudo aqueles que se autoproclamam como religiosos. Esses são os mais perigosos, porque esses fizeram uso da fé alheia para o ganho político, o ganho financeiro, o ganho de estruturas, a aproximação desses grupos para dentro do poder aqui no nosso país. Então, muitas pessoas vão perceber que houve uma grande fraude. Nós tivemos nas mãos mesmo de grandes estelionatários que estavam agrupados também para favorecer outros interesses financeiros, econômicos, empresariais, transnacionais contra o povo brasileiro. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Vou conversar com vocês a partir de agora. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero te convidar a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Compartilhe se você achar bacana. Venha participar dos nossos chats, que é uma forma de você atuar politicamente também, todos os dias aqui entre 5 horas, 5 e meia, onde a gente troca muitas ideias ali, ao vivo, antes de entrarmos no ar, enfim. E não esqueça de mandar os seus comentários, as suas críticas e dar o seu joinha também, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, o discurso do pânico, o discurso do medo, ele funciona para ofuscar a sua visão diante de alguns problemas concretos. Isso tem sido utilizado ao longo da história de muitas formas. Mais recentemente, só para a gente falar do comunismo ou do anticomunismo, aliás, eu fiz um vídeo onde eu explico comunismo, socialismo, eu explico essas situações todas, que eu vou colocar na descrição desse vídeo. Vale a pena você dar uma olhada ali, porque eu tento traduzir de uma forma bem simples uma série de mitos que as pessoas têm sobre esses valores, essas ideologias, enfim. Pois bem, mas tem sido utilizado de uma forma muito eficiente. Desde os anos 50, o Vaticano introduziu dentro da Igreja Católica um vírus que fez com que muitos católicos ficassem com medo do comunismo, até mesmo sem saber o que é o comunismo. E esse vírus também acabou sendo introjetado nessas novas igrejas neopentecostais, que fazem do anticomunismo e de alguns discursos morais uma ferramenta de unidade do rebanho. Só que são ferramentas falsas, que criam medos nessas pessoas, temores, e isso tem sido utilizado em muitas partes do mundo. E aqui no Brasil, ela ganhou uma relevância absolutamente inacreditável, porque nós pensávamos que esse tipo de vírus, que envenenou muitas mentes, muitas almas aqui no Brasil, jamais retornaria, ou jamais teria algum tipo de expansão diante da percepção que a gente tinha da sociedade, que nós estávamos num estágio de evolução maior, No entanto, isso não acontece no Brasil, não acontece em quase nenhum país da América Latina. O anticomunismo ainda continua a ser uma ferramenta de unidade, uma ferramenta para causar pânico, medo, e as pessoas acabam por se comportar politicamente fundamentadas ou calcadas ali no medo. Vamos ver aqui uma propaganda da campanha eleitoral
do Pedro Castillo, que se elegeu no Peru e ele estava sendo acusado de ser o comunista, que ia implementar o comunismo no Peru. Muitas manifestações de rua com frases, né, de anticomunismo aconteceram no Peru, mas eles venceram as eleições, a corrente política lá do Pedro Castillo, e no Peru, há mais de um ano que ele está no poder, não se tem a menor notícia de nenhum lampejo de comunista em lugar nenhum, não saiu comunista debaixo da cama, não vieram comunistas de fora, o Peru não teve nenhuma reforma comunista, não tem absolutamente nada, o que comprova que o discurso foi apenas um discurso do medo e do pânico. Eu vou mostrar para vocês aqui um post que eles fizeram, né, da campanha do Pedro Castillo, para desmontar, de uma forma bem humorada, esse discurso do pânico vermelho e do pânico comunista. Vamos ver aqui, eu vou tentar falar aqui em cima da legenda, porque muitas pessoas não conseguem acompanhar. Então vamos lá. Aqui o rapaz está chegando na praça, né, para ler o jornalzinho. Aí ele vai abrir o jornal do dia. Tô tranquilo, né? E aí vê a propaganda do Pedro Castillo de um lado e da Keiko Fujimori da direita do outro. E aí surgem três fantasmas. Somos os fantasmas do comunismo e viemos tirar tudo, suas terras, seus carros, suas mansões. Mas eu não tenho nada disso. Aí o fantasma, não é milionário? Então nós tiraremos sua saúde, sua educação, seu trabalho, a sua previdência social. Aí diz, mas me tiraram tudo. Então vamos tirar a sua cerveja. Tão pouco tem cerveja. Aí o fantasma, assim a gente não pode assustar mais ninguém. Em pleno século XXI, o velho conto do comunismo não assusta mais ninguém. Os poderosos têm que inventar um novo conto para assustar o povo. Vamos mudar a história sem medo. Fujimori nunca mais. Então foi uma propaganda ali contra a extrema-direita e acabou funcionando muito bem, né? Aqui no Brasil, eu já vi um post do PT que faz uma cópia disso aí, que eu achei muito bem humorada, mas eu não consegui localizar aqui para mostrar para vocês. Mas isso mostra como esse discurso é um discurso fraudulento, um discurso que visa, sobretudo, jogar o medo nas pessoas e fazer com que as pessoas reajam a partir desse medo. Hoje tem uma coluna muito interessante do Matheus Piccionelli, que eu vou compartilhar com vocês na descrição do nosso vídeo, que tem esse título, Bolsonarismo, essa realidade paralela tenta definir o que é ser brasileiro. E esse texto dele tem muito a ver com isso que eu acabei de falar aqui com vocês, que é a ideia de se estabelecer um padrão de cidadão brasileiro, e aquele que não se amoldar àquele padrão de cidadão brasileiro está no campo do paganismo, está no campo do anticivilizado, está no campo do antipatriótico, está no campo do antissocial, enfim. É um artigo muito bem bolado, muito bem escrito, melhor dizendo, né? E o que a gente pode dizer sobre esses pânicos todos que Bolsonaro coloca, que os seus pastores colocam, e que isso, através da omissão dos grandes veículos de comunicação, acaba atingindo muitas pessoas. Bolsonaro sempre faz um discurso que ele defende Deus, pátria, família, liberdade. Eu pergunto a vocês, e isso vai ser visto pelos eleitores de Bolsonaro no próximo governo, né, que esses valores não foram atingidos. Deus não está ameaçado por nenhuma candidatura, ou a crença em Deus, quem é que pode atingir isso? Então, fazer um discurso que a crença em Deus está ameaçada é um discurso absolutamente irracional, né? Se as pessoas pararem para analisar de forma bem objetiva, elas vão ver que é um discurso falso, só que nós estamos numa campanha muito despolitizada, extremamente emocionalizada. As pessoas estão agindo pela emoção, pelo ódio, pelo ressentimento, enfim. A esperança, né, deve ser o sentimento maior que deve vencer essas eleições. Mas, infelizmente, nós temos esses outros medos que funcionam para vitaminar a candidatura de Bolsonaro. Fala da pátria também. Olha, tem alguém que é contra a pátria, que está defendendo alguma entrega do nosso país, alguma candidatura?
Então essas pessoas vão ver que a nossa pátria foi defendida e será defendida em qualquer governo daqui para frente. O governo que está sendo mais antipatriótico na história do nosso país é justamente o governo Bolsonaro, que provoca essa ilusão nas pessoas. É o governo que está entregando as nossas reservas, destruindo a nossa natureza, tirando os direitos sociais, atacando a educação, atacando a cultura, atacando a nossa sanidade, matando o povo brasileiro, e essas pessoas é que dizem que os que estão fazendo oposição ao Bolsonaro, que estão atacando a pátria de alguma maneira, então as pessoas vão ver que a pátria não será atacada. E defendem também a família. Não tem nenhuma candidatura que ataca a formação das famílias aqui no nosso país. As famílias se dissolvem por problemas individuais, por problemas locais, problemas particulares de cada família, melhor dizendo, né? E quando a gente tem o Bolsonaro falando de família com a boca cheia, dá a impressão que ele é o modelo, né, de pai de uma família monogâmica, de uma família bem estruturada, como ele gosta de dizer. As pessoas sequer se lembram que ele está no 3º casamento. Então, que pessoa foi essa, dentro desses valores que ele defende, que tem algum tipo de coerência? Desfazer laços afetivos é natural entre os seres humanos. O que é uma coisa sobrenatural, uma coisa infame, é alguém fazer um discurso para fora de um jeito e ter um discurso na sua vida, ter uma prática na sua vida particular de outro modo. Essa que é a grande incoerência do Bolsonaro e do bolsonarismo de uma maneira geral. Fala da liberdade, defesa da liberdade. Tem alguém que vai atacar a liberdade de alguém e que está pretendendo atacar a liberdade de algum ser humano aqui no nosso país? A Constituição Federal, ela prevê uma série de direitos, não tem nenhum direito da Constituição Federal que está sendo ameaçado por alguma das candidaturas que está sendo posta aí. Muito pelo contrário, né? Quando o Bolsonaro fala da liberdade, ele sim está defendendo uma liberdade que se conflita com o conceito de liberdade da sociedade. Porque o cidadão, ele não tem o direito, em sociedade nenhuma do planeta, de exercer uma liberdade extrema, de uma liberdade limitada por alguma coisa. Esse discurso que o Bolsonaro faz, portanto, é um discurso mentiroso e que, com o passar do tempo, as pessoas vão ver também que a liberdade não foi ameaçada. Quando fala-se em outros valores morais, ideologia de gênero, não vai ter governo nenhum que vai fazer ideologia de gênero em escola, sexualização precoce. Isso tudo é mentira e as pessoas vão ver que tudo aquilo que essas pessoas estão dizendo, na verdade, foram mentiras, e as mentiras desmascaradas vão fazer que as pessoas coloquem o pé atrás, né? Peraí, disseram tanto que ia acontecer isso, não está acontecendo nada, não estão fazendo isso, então vão ter que inventar um outro medo, né? As questões sobre aborto são questões que o Congresso Nacional legisla, não é o presidente da República, então isso também passará longe de uma ação do próximo presidente ou presidenta da República. A questão das drogas também, o Bolsonaro fica dizendo que vai ter liberação de drogas. Não existe ninguém que esteja pensando em fazer esse tipo de abolição das drogas. O que se tem sempre são estudos da melhor forma que esse assunto deve ser enfrentado no Brasil e fora do Brasil. A reunião das melhores experiências para tratar dessa questão. Então as pessoas também vão ver que foi uma grande fraude, porque se fosse um discurso radical do Bolsonaro, né, contra qualquer tipo de droga, tinha que acabar com a bebida alcoólica aqui no nosso país, porque o álcool é uma grande droga. Tinha que acabar também com o tabagismo aqui no Brasil, que o tabagismo também é uma grande droga. Então, que hipocrisia dessa gente aí que eles fazem como ferramenta de medo, que a gente vai acabar vendo desnudada, né? E depois falam de Venezuela, Cuba. Vocês acham que tem alguma possibilidade do Brasil se aproximar de algum outro regime, se não o regime que nós já temos aqui no nosso país, o regime do capitalismo brasileiro, vamos dizer assim, o capitalismo subdesenvolvido? Então, o medo também que vai se dissipar. As pessoas vão ver que o Brasil não virou Cuba, não virou Venezuela. Aliás, nós já temos uma Venezuela e uma Cuba inteira dentro do Brasil passando fome. O equivalente à população de Cuba e Venezuela aqui no nosso país estão passando fome. Então não precisa a gente ficar com receio de outras nações, porque o Bolsonaro implementou Cuba e Venezuela aqui dentro do nosso país. E aí nós vamos ver que os nossos problemas são outros, né? A gente vai começar a ver que o próximo governo vai ter que se debruçar sobre a realidade econômica, sobre o modelo de Estado brasileiro, se o orçamento do Brasil vai ser revertido para os interesses do povo brasileiro ou se nós vamos continuar presos a essa grande ciranda que nós estamos agarrados há muito tempo. A nossa estrutura educacional, infraestrutura, investimentos
serviços públicos, emprego, habitação, meio ambiente, enfim. Serão valores e situações que vão ter que ser enfrentadas pelo próximo governo. E na medida que isso for enfrentado de uma maneira racional e transparente, todas essas pessoas que acreditaram nos fantasmas, nesses medos, elas vão ver que foram enganadas. E aí, o que dirão os pastores para os seus fiéis? E Deus estava fazendo uma pegadinha comigo, não foi nada disso que aconteceu, e agora eu peço desculpas, enfim. Então fica para sua reflexão aí. Mais tarde a gente vai voltar aqui com os assuntos do dia, tá bom? Eu acho que valia a pena a gente ter falado sobre esses temas no dia de hoje, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!